Fala, meus amigos, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais, sexta-feira, 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Desde já, parabenizo todos os profissionais que estão aí atuando, trabalhando, mesmo nesse período de Covid-19. E hoje nós temos um convidado muito especial para tratar de uma temática também muito importante nesse período de enfrentamento ao Covid-19. Trataremos dos aspectos relacionados à LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E para isso convidei um grande amigo, Paulo. Já estamos aqui providenciando o nosso convidado. O Paulo, que é advogado no escritório Edgar Guimarães, Advogados Associados, nosso querido presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. E Paulo também, que é mestrando em Direito do Estado, e hoje vai nos brindar com esse tema relacionado ao emprego da LINDB na gestão da crise relacionado ao Covid-19. Paulo, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande para nós aqui do portal Licitações Municipais receber essa sua ilustre participação, sua ilustre presença. Eu que agradeço, Tiossi. Para mim é uma alegria muito grande estar podendo participar dessa live, ainda mais com um grande amigo que você é, né? A gente está compartilhando aqui, sempre estamos em contato, trocando ideia, e agora poder compartilhar ao vivo essas ideias eu acho que é bastante importante. Então, inicialmente, um bom dia para você, né, Tiossi? Faz um tempo que a gente não se vê ao vivo, então é bom a gente também, né, passar esse período aí para poder conversar um pouquinho. E dar um bom dia especial a todas as pessoas que estão compartilhando, estão assistindo essa live, né, nesse feriadão, tiraram um tempinho, ouvir a nossa conversa aqui. E eu não poderia começar de outra forma. Só, tio, vocês estão me vendo bem? Você está me ouvindo bem? Caso cair, eu dou um jeitinho aqui. Tá. Eu não poderia deixar de iniciar a minha fala agradecendo você pelo convite que me foi feito para poder participar dessa série de lives, né, aqui no portal de Licitações Municipais. Uma iniciativa que eu tenho acompanhado desde o início e tem se mostrado um grande sucesso, tem permitido grandes nomes de direito administrativo, não só paranaense, mas também do Brasil inteiro, a trazerem os seus apontamentos, entendimentos do direito administrativo nesse cenário de crise, né, e especialmente auxiliando os gestores públicos municipais na gestão dos problemas decorrentes do Covid-19, né, que eu acho que é o grande objetivo nosso hoje é tentar procurar alguma forma de auxiliá-los na gestão dos problemas decorrentes da pandemia. E também, inicialmente, externalizar a minha honra de estar aqui num lugar que já foi ocupado por grandes nomes do direito administrativo, né, por mestres meus, seja no tablado da aula, da sala de aula, seja por meio de livros ou conversas informais. Sempre foram professores que me orientaram na minha formação acadêmica e profissional. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, especialmente num lugar que já foi ocupado pelo Dr. Edgar, né, que é um grande amigo e mais do que um chefe, um grande amigo, né. E para falar de um tema que me é muito caro, que é a aplicação da LINDB, especificamente nesse cenário do Covid-19. Eu não sei, Tio, se você quer já lançar uma pergunta para mim, ou prefere que eu faça uma análise introdutória da LINDB geral, para daí a gente partir para os aspectos específicos. Certo. Paulo, só ressaltar que nós participamos junto de uma obra coletiva que foi lançada ano passado, justamente sobre essa temática, que é a Lei de Introdução e o Direito Administrativo, que foi organizada por grandes amigos nossos e com participação de renomados professores. Então, o Paulo, sem sombra de dúvidas, ele foi convidado não só pela amizade, mas pela competência e pela qualidade que tem para tratar desse tema. E, Paulo, a gente sabe que estamos vivendo um drama global que afetou a política, afetou a economia, afetou os costumes e diretamente afetou o direito. E quando nós falamos em direito público, a gente sabe que vivemos um período de direito administrativo do medo, um direito administrativo de insegurança, e nesse período em que o gestor precisa tomar medidas rápidas, imediatas, visando sempre salvar vidas, ele também precisa ponderar os princípios, precisa atender determinadas normas, sempre respeitando a Constituição Federal. E eu acredito que a LINDB ela vem justamente para trazer essa segurança. Lembrando sempre que não existe nenhuma norma que garanta 100% essa segurança para o gestor. Tudo vai depender da conduta dele, da pertinência, da motivação. E é isso que nós falaremos durante essa aula de hoje. Então, eu gostaria que você falasse, de uma forma geral, contextualizando
né? Nós temos inúmeros artigos que têm aplicação direta em relação à LINDB, o artigo 20, o artigo 22, o artigo 26, o artigo 28, e que você começasse falando da contextualização, como que a LINDB, de fato, ela ganha força nesse momento de pandemia e quais seriam os principais aspectos dela para o enfrentamento do Covid-19, nessa gestão de crise. Exatamente, Tios. Como você botou, a LINDB, as alterações trazidas pela Lei 13.655, no ano de 2018, na verdade elas tiveram como grande mote promover uma maior segurança jurídica às relações travadas na administração pública, seja no âmbito interno da administração pública ou na administração pública nas relações travadas com os particulares, né? Tanto que vários autores chamam a Lei 13.655 da Lei da Segurança Jurídica, né, na administração pública. Então ela visa realmente trazer esse maior âmbito de proteção e de segurança jurídica às relações travadas na administração. E é interessante porque todos os artigos que englobam, né, a Lei 13.655, que foram introduzidos na LINDB, eles visam trazer maior segurança para alguns focos que geravam insegurança na aplicação do direito público. Então você tem ali o artigo 20 e o artigo 21, que tratam da aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados, que são normas que expressam qual é o comando normativo expresso no texto legal. Então, ali, o artigo 20, ele traz alguns requisitos para aplicação desses conceitos jurídicos indeterminados na atividade administrativa. E você tem também no artigo 20, parágrafo único, e no artigo 21, um reforço ao dever de motivação direcionado tanto aos agentes públicos, quanto aos agentes de controle, quanto aos órgãos judiciários, de necessidade de ressaltar os aspectos fáticos, os aspectos jurídicos, as consequências práticas, e principalmente as alternativas disponíveis que também se mostravam adequadas para solucionar o problema verificado no caso concreto. Então, esses dois artigos, eles trazem, na verdade, um dever de motivação dos atos e práticas adotadas pela administração pública, né? O artigo 22 e o artigo 28, eles atacam um foco de insegurança que era voltado ao gestor público. Havia-se uma compreensão inicial de que o gestor público ele estava com uma posição, ele se sentia um pouco ameaçado em adotar as medidas que ele achava mais pertinentes para o caso, com receio de vir a ser eventualmente responsabilizado no futuro pelos órgãos de controle ou pelo Poder Judiciário, por adotar uma medida que às vezes para ele parece ser a mais ideal, mas que para o órgão controlador, para o órgão judiciário, pode parecer inadequada, né? Então, o artigo 22, ele traz, na verdade, um primado da realidade, um dever dos órgãos de controle, dos órgãos judiciários, analisarem a regularidade do ato administrativo com foco no contexto visualizado no momento da expedição do ato. Então, na vez do órgão controlador e do agente judiciário, se botar no lugar do agente público, analisar a situação ali, as circunstâncias que condicionaram a atuação do agente público e o levaram a adotar aquela medida. Na verdade, o artigo ele busca evitar aquele controle por um viés retrospectivo, em que o órgão controlador ele se vale das informações produzidas no lapso temporal entre o ato, a prática do ato e o início do exercício do fiscalizatório, né, da fiscalização, para analisar a regularidade ou não do ato ou da decisão administrativa. É como se você colocar um gestor público numa posição muito difícil, né? Porque como é que você vai analisar uma regularidade de um ato administrativo, de uma decisão administrativa, com informações que o gestor não tinha na época? E nesse período de pandemia, desse Covid-19, eu acho que uma característica clara dessa pandemia é a completa incerteza e ausência de soluções claras para a gestão, né, da crise causada pela pandemia. Então você imagine agora, o gestor público que toma uma decisão, e é necessário ele tomar uma decisão, ele é obrigado a tomar, especialmente no âmbito municipal e estadual. Ele toma uma decisão com as poucas informações que ele tem disponível. E aí ele vai, daqui 2, 4, 5 meses, em que as decisões, os atos administrativos por ele tomados foram analisadas pelos órgãos de controle, nesse momento do do exercício da função fiscalizatória, já vai ter uma infinidade de informações a mais. Então, o artigo 22, ele impõe, na verdade, nesse momento, um dever de empatia dos órgãos de controle, dos órgãos judiciários, com a situação dos agentes públicos, que precisam decidir, não podem ficar omissos, então não podem se omitir na sua função de tomar alguma medida, e eles têm que ter uma empatia com essa situação, né, de insegurança. O artigo 28, nesse sentido, ele também promove uma maior segurança jurídica
ao agente público para atuar, né? Ele estabelece ali os parâmetros de responsabilização pessoal dos agentes públicos, ali definindo que só vai ser responsabilizado pessoalmente por meio de dolo ou erro grosseiro. Então, isso cria um ambiente que propicia o agente público, deixa ele mais confortável a tomar medidas inovadoras, a exercer uma discricionariedade administrativa de forma mais confortável, né? Que é necessário agora. Eu acho que se tem um grande mote também para essa crise necessitamos tomar as soluções inovadoras. É necessário. O direito administrativo clássico ele não se mostra adequado para solucionar adequadamente todos os problemas verificados, né? E aí você, o artigo 23, o artigo 24, ali, que tratam das questões de alteração de interpretação e orientações oriundas de conceitos jurídicos determinados. Você tem o artigo 26, que reforça a ideia de consensualidade administrativa no âmbito da administração pública e dos órgãos controladores, da esfera controladora e da esfera judicial. Você tem ali o artigo 27, que procura instituir um processo de compensação dos encargos e dos benefícios imotivados ou desproporcionais que possam ser causados ao longo da atividade administrativa. O artigo 29, que procura aproximar a administração pública da sociedade, ao trazer um preceito geral de que deve-se realizar consultas públicas prévias à realização de atos normativos. E o artigo 30, que ele procura uniformizar a atividade decisória, tanto na esfera administrativa, controladora e judicial, exigindo que os agentes decisórios levem em conta os precedentes tomados nas repartições públicas e também os atos normativos, regulamentos, portarias e, eventualmente, súmulas. Só que nesse período de crise, o que a gente vê é que, pelo menos na minha visão, tem 3 pontos específicos que a LIMB ajuda o gestor público a passar pelos problemas verificados nesse momento. Primeiro, dever de motivação trazido no artigo 20 e 21. É necessário que os agentes públicos motivem os seus atos. Isso por 2 motivos. Primeiro, para afastar eventuais medidas desproporcionais, que não se mostrem as mais adequadas para o momento. Para ilustrar isso, eu gosto muito de citar um exemplo de uma cidade do Mato Grosso do Sul, uma cidade pequenininha, que um amigo meu me citou até o exemplo, que no dia seguinte à decretação de pandemia pelo Ministério da Saúde, o agente público municipal, né, o gestor municipal, determinou o fechamento das 2 entradas da cidade. Colocou exército nas entradas da cidade, impedindo que as pessoas saíssem e entrassem. Essa medida, por mais que ela visasse ali combater a pandemia, se ela fosse submetida a uma motivação adequada, claramente ela não passa por esse teste de motivação. Porque naquele momento você não tinha nenhum caso no Mato Grosso do Sul. Então não havia motivo para restringir de forma tão abrupta o direito à locomoção das pessoas, né? Então ele não passa pelo que a gente fala de teste de proporcionalidade. Então não houve uma motivação adequada naquele caso. E também o dever de motivação, ele serve para que o gestor público demonstre quais são as circunstâncias fáticas e jurídicas que estão levando ele a tomar aquela medida. Isso serve para quê? Para que os órgãos controladores no futuro tenham condições de verificar a realidade fática que circundava o gestor público e levar isso em conta. Imaginemos uma situação em que um gestor público decreta uma requisição administrativa de respiradores sem que haja motivação do ato. No futuro, nada impede que os órgãos controladores olhem e falem, mas espera aí, não tem motivação aqui. Por que você utilizou da requisição administrativa, que é um instrumento tão traumático para gerenciar a crise, se você não expôs as razões? O controlador pode falar, você poderia ter feito uma contratação direta, ou mesmo uma instauração de um procedimento, de um processo licitatório, por meio do Pregão Express, que você já tratou tão bem nos últimos dias, e considerar que esse gestor merece ser condenado. Então, ele gera uma proteção também ao gestor público, ao dever de motivação, né? Eu acho que também um grande preceito que deve ser analisado nesse momento é a ideia de consensualidade. Eu acho que é meio pacífico, eu tenho visto em algumas lives que nos últimos dias que você trouxe aqui, as pessoas falando, né, os professores falando, que o direito administrativo clássico, os instrumentos pautados numa burocracia excessiva, numa unilateralidade, imperatividade da administração pública, não trazem soluções adequadas para resolver todos os problemas que surgem em razão da pandemia. Eu cito um caso, né, que é a questão da gestão dos contratos administrativos firmados antes da pandemia, que os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, porque invariavelmente esses contratos vão ser impactados negativamente,
os mecanismos clássicos que se pautam pela teoria da imprevisão ou pela força maior não trazem sempre as soluções mais adequadas para o caso concreto. Você pensa em uma situação, por exemplo, de uma concessão de serviço público de transporte coletivo. Nesse momento em que você tem várias medidas de restrição à locomoção, você tem uma queda abrupta de passageiros, o que impacta diretamente na remuneração do sistema e na remuneração das concessionárias. Então, como é que vai fazer, como é que faz esse equilíbrio desse contrato de concessão, que é um serviço essencial, não pode parar? Alguns podem falar, mas nesse caso o município vai ter que reequilibrar o contrato. Tudo bem, mas não pode se esquecer que o município também está tendo uma frustração arrecadatória gigantesca com a paralisação das atividades econômicas, né? Então, pode chegar um ponto que o município não vai ter condições de reequilibrar todos os contratos que ele firmou. Qual que é a saída, então? Para mim, a única saída é consensualidade. Nesse momento, o gestor tem que chamar os representantes das empresas contratadas para conversar, instaurar um diálogo não adversarial entre as partes, para que ambos encontrem uma solução que consiga preservar o contrato, preservar aquele serviço essencial e que seja adequada para ambos os casos, o atendimento do interesse público e também o atendimento do particular. Então, para mim, a saída aqui é a adoção de medidas consensuais, não tem outra saída, a não ser que, enquanto não houver um regime emergencial dos contratos administrativos, que eu vi ontem que tem um PL já tratando nisso, que o senador Antônio Anastasia trouxe, eu não tenho aqui o número, mas ele propôs ontem isso, mas eu acho que as medidas consensuais agora são o melhor mecanismo, e o artigo 26 é o permissivo legal para que os entes públicos promovam esses compromissos, esses acordos com as empresas contratadas, né? E também, por fim, eu acho que o artigo 22 e o 28, eles também trazem esse reforço ao âmbito de proteção do agente público honesto e diligente. O momento exige tomada de medidas inovadoras. Então, o agente público tem que se sentir confortável para tomar essas medidas inovadoras, tem que usar a sua discricionalidade administrativa. As soluções que são expressamente previstas no ordenamento jurídico não necessariamente são adequadas para solucionar os problemas decorrentes da pandemia. Então, há uma necessidade da gente trazer medidas inovadoras. E o artigo 22 e o artigo 28, eles criam esse arcabouço de proteção ao agente público honesto e diligente. Eles não protegem aquele agente público que adota medidas sem qualquer tipo de planejamento, sem um estudo prévio. Não. As medidas que a gente fala de medidas inovadoras, elas têm que ser procedimentalizadas por meio de um estudo, consulta aos órgãos de consulta jurídica dos entes públicos, para que se estruture, se ali, né, a solução inovadora, ela tem ali fundamentos legais e jurídicos que embasem a decisão do agente público. Não é o artigo 28 e o artigo 22 não vão proteger aquele agente público que toma medidas inapropriadas, sem qualquer tipo de planejamento, né? Isso houve uma confusão muito grande. Então, me parece, nessa análise, não transformar isso aqui num monólogo só, né? Mais um bate-papo, eu acho que seriam esses 3 pontos, o artigo 20, o dever de motivação, a consensualidade, o reforço à proteção ao agente público honesto e diligente, que podem auxiliar o gestor público na gestão dessa crise causada pelo Covid-19, né, tio? Eu não sei o que você pensa sobre isso também, quero ouvir tua opinião. Perfeito, Paulo. Muito bom, interessante essas reflexões iniciais. E acredito que, nesse momento, o que o gestor precisa realmente realizar é o quê? Uma motivação, tanto técnica quanto econômica, que guarde pertinência com aquela decisão que ele adotou. Que ela, no futuro, caso seja questionado, realmente revele que foi a mais adequada, né? Nós vivemos nesse período de ilícito hermenêutico, crime de opinião, crime de interpretação, porque muitas vezes o que o gestor ele entende como mais adequado, vem eventualmente um órgão de controle e entende que não foi a melhor alternativa, a solução, sendo que as duas possuem fundamento legal, as duas possuem fundamento jurisprudencial, doutrinário. Então, nós precisamos, sim, que a LINDB venha para trazer segurança e que os gestores honestos eles consigam trabalhar também com essa segurança. Porque, além da pressão que já existe no dia a dia para atender as demandas da sociedade como um todo, agora, nesse momento de pandemia, ela se potencializa. Então, sem sombra de dúvidas, essa motivação e essa pertinência que você muito bem expôs, faz todo sentido. Até porque nós não podemos ser ingênuos que nesse momento aqui de pandemia não teremos abusos.
Eu encontrei já uma reportagem aqui que fala: CGU desarticula desvios de recursos para combate ao Covid no governo do Amapá. Tem um caso aqui, máscaras duplas descartáveis estavam 814% acima do preço praticado no mercado nacional. Então, era uma compra que a aquisição estimada era de 290 mil e ela foi realizada por 930 mil. Nós sabemos que a legislação ela flexibilizou a questão da fase interna de planejamento, que ela flexibilizou a própria fase de estimativa de preços e, em casos excepcionais, permitindo, inclusive, pagar por um preço acima daquele preço praticado no mercado. É lógico que em condições de variação, né, dentro de uma normalidade do preço de mercado. Mas a gente tem percebido que, nesse momento, vem acontecendo também determinados abusos. É o que o professor Edgar sempre fala, não só nessas dispensas emergenciais, mas nas contratações diretas como um todo, que o legislador ele não deu um cheque em branco para o gestor, para que ele saísse ali comprando conforme a sua vontade, conforme a sua conveniência, independente do preço. As contratações diretas, elas existem, elas são lícitas, elas possuem previsão constitucional, previsão na legislação ordinária, e elas podem ser realizadas, desde que aquelas formalidades necessárias, mínimas que sejam, elas sejam de fato atendidas e que elas se adequem àquela determinada situação. Até porque o artigo 89 da 8666, ele traz como um crime você dispensar uma dispensa fora das hipóteses ou sem respeitar as formalidades. Então, quando a gente fala de flexibilização, que o gestor precisa de protagonismo, que ele precisa tomar medidas imediatas, não significa que ele está ali com esse cheque em branco ou que ele tem autonomia para sair gastando os recursos públicos conforme a sua conveniência. A legislação está aí, o direito administrativo precisa rejuvenescer, porque esse excesso de formalismo, essa burocracia, se mostra incompatível não só nesse momento, porque a gente sabe que quando falamos de compras públicas, na grande maioria são contratações ineficientes, contratações morosas, em que não estão sendo atendidos de fato o interesse público na sua integralidade. Então nós precisamos sim, muito bom senso, razoabilidade e, o que você bem disse, um consensualismo. Mas para esse consensualismo, ao meu ver, de fato acontecer, não basta simplesmente o gestor chegar e convidar a empresa em um contrato administrativo, em uma concessão. Vocês que têm bastante experiência aí no escritório, cuidam de alguns contratos de concessão, advogam nesse sentido e sabem da complexidade, principalmente em relação à equação econômica financeira, se nesse momento é mais pertinente suspender, se é mais pertinente promover um reequilíbrio econômico, se é mais pertinente aditivar, suprimir. Então, assim, existem inúmeras possibilidades dentro de um contrato. Mas para que o gestor consiga tomar uma decisão coerente, respeitando principalmente a impessoalidade, a isonomia, a eficiência, ele precisa criar esse comitê de gestão de crise. Para que esse comitê avalie o cenário, porque a crise não é agora só para comprar aquilo que vai, de fato, enfrentar o Covid. É uma crise que nós teremos as consequências ainda por muito tempo. Então, de fato, é necessário uma equipe multidisciplinar para que jurídico, controle interno, contabilidade, servidores do setor hierárquico mais alto até o menor tenham um contato, tenham possibilidade de opinar, porque, sem sombra de dúvidas, isso vai repercutir por muito tempo. E daí, através de decisões tomadas em equipe e coerentes, aí sim, convida a empresa, conversa, dialoga com ela, porque essa, sem sombra de dúvidas, vai ser a melhor alternativa. A gente já vinha falando há muito tempo sobre arbitragem, mediação na administração pública, né, que seriam situações também que em um momento posterior provavelmente serão utilizados, mas nesse momento o gestor pode utilizar desse consensualismo e conversar, dialogar, utilizando essas legislações de forma suplementar, a própria LINDB, para tomada de uma melhor decisão. Então, essas seriam as minhas considerações em relação a essa sua primeira fala. Exatamente, Jossi. Eu acho que assim, você pontuou muito bem a questão ali da dispensa da licitação, que tem se visto muitos abusos. As pessoas, o agente público ele não pode ver o artigo 28 e houve essa confusão muito no início, com as críticas que foram formuladas, de que é um cheque em branco, de que vai permitir que os agentes públicos tomem qualquer tipo de medida que venha à cabeça deles, que não vai precisar pautar isso em estudos, em pareceres jurídicos. Não é isso.
O dever, a LIMBD, ela é uma complementação. O artigo 20 e 21, que exigem a motivação, ela complementa o artigo 28. A partir do momento que você exige uma motivação, o gestor público ele tem que expor as razões de interesse público que estão motivando aquela contratação, estruturar de forma adequada, mesmo que seja um processo de dispensa, uma contratação direta, ele tem que ter pelo menos um planejamento mínimo para definir. Você citou o caso do Amapá, eu tive conhecimento do caso lá do Amazonas, que o governo do Amazonas adquiriu um grande número de respiradores numa vinícola. O que se mostrou totalmente inadequado, aqueles respiradores não tinham qualquer utilidade. Então, veja que esses são casos em que o administrador atua de forma afoita, o que não é recomendado, não é protegido pelo artigo 28. E o artigo 28 ele protege aquele administrador público que é diligente e honesto. Ele não vai proteger o público que age de má fé, que se utiliza a dispensa de licitação de má fé, o que infelizmente tem muito. E isso que causa essa imagem de todos de que qualquer tipo de dispensa de licitação já é irregular, já é caso de improbidade administrativa. Isso é muito triste, né? Porque o instrumento de dispensa de licitação é um instrumento importante, especialmente nesse momento de crise. Mas o dever de motivação aqui, ele exige que o gestor público ele demonstre ali num processo licitatório, nem que seja num processo administrativo, nem que seja mínimo de compras públicas, demonstre ali quais foram as razões que levaram, quais os parâmetros de preço que vão ser analisados, porque a lei 13.979, ela autoriza realmente que seja adquirido os produtos num preço um pouco acima do mercado, mas essa é uma medida excepcional. Não quer dizer que você pode adquirir qualquer produto do João da esquina ali, porque ele tem um preço que fica 2 quadras e não a 15, que tem um preço de um outro servidor, um outro fornecedor que tem um preço melhor. Não é isso. É medidas excepcionais. Assim como aquela hipótese de contratação de empresa que está declarada idônea, é também uma medida excepcional. Então, a contratação de preços acima do mercado é uma situação totalmente excepcional. E nessa situação, o dever de motivação vai ser ainda mais forte. Ainda mais forte. O público vai ter que demonstrar por que ele está fazendo aquela aquisição num preço tão acima do mercado. Nesse caso do Amapá, me parece que é um absurdo você adquirir um produto tão acima, com um preço tão acima do mercado, né? E sobre a consensualidade, eu também estou totalmente de acordo com você, tio. Eu acho que a utilização desses comitês de crise, né, a criação desses comitês de crise no âmbito da administração pública municipal, estadual, os dispute borders, é essencial para esse momento. Você designar alguns gestores, principalmente um procurador municipal e alguns gestores da área de contratos, eventualmente, para gerir os problemas que vão decorrer da pandemia, que não vão sanar com o fim do isolamento social, eles vão postergar por muito tempo. Então, a criação desse comitê de crise é essencial para que se analise a situação de todos os contratos atualmente vigentes e se tome as medidas adequadas para cada um dos contratos. Não tem uma resposta única. O professor Joel Niebuhr colocou isso. Não tem receita de bolo agora. Você tem que tomar medidas individuais para cada contrato. Então, você ter ali um comitê de crise que tenha competência para isso, que tenha a discricionalidade, a liberdade para tomar as medidas que pareçam para eles as melhores, é essencial, eu acredito. E instaurar esse diálogo não adversarial com os representantes das empresas. E uma coisa que eu queria ressaltar, a consensualidade não significa que a administração pública vai ter que socializar todos os riscos e prejuízos que os contratados estão sofrendo agora. Não é isso. Né? O empresário não pode chegar lá na administração pública e querer que a administração recomponha todo o prejuízo que ele está tendo nesse período. Não é isso. É compartilhar um pouco os riscos de modo a atender o interesse público. A gente não pode esquecer que esses contratos administrativos eles exercem uma função social também. Muitos deles movimentam a atividade econômica de regiões, especialmente concessões, por exemplo, de portos e aeroportos, movimentam uma economia de todo o município. E também eles promovem a contratação de um grande número de pessoas. Então, no momento de conciliação, nesse processo conciliatório entre a administração pública e os contratados, a administração pública também tem que ter em vista essa função social, que pode servir de motivo para que haja a pactuação num acordo. Tem um caso, Paulo, por exemplo, eu não tenho agora o número da lei aqui, mas eles editaram em março, tem um dispositivo que autoriza o município a continuar pagando a contraprestação fixada no contrato, mesmo que os contratos estejam totalmente suspensos, desde que a empresa contratada se comprometa a não demitir nenhuma pessoa do seu quadro funcional.
Então, você veja, esse acordo possível de ser formulado, ele tem com base o quê? Com base a função social do contrato, que é garantir que não se aumente o índice de desemprego. Então, eu acho que os mecanismos consensuais agora são essenciais, só que também o comitê de crise, né, esses membros que vão integrar, eles têm que ter liberdade e têm que ter a segurança de que não vão vir a ser responsabilizados no futuro. Muitas das medidas que eles vão ter que tomar são medidas inovadoras, não comuns na administração pública. Então, eles têm que ter consciência, os órgãos de controle têm que ter a consciência de ter essa noção de empatia com esses agentes públicos, de que as medidas ali estão sendo tomadas num cenário de total incerteza. A gente tem aqui medidas que às vezes são recomendadas em uma semana pelos agentes públicos de saúde e na outra semana elas são desaconselhadas. Então imagine o gestor público atuando nessa situação de adotar uma em uma semana e na outra semana ela se mostrar totalmente inadequada. Então, por isso que eu acho que é tão importante o artigo 22 e o artigo 28 nesse cenário, para dar liberdade para esses agentes públicos componentes desse comitê de crise, para que eles adotem realmente todas as medidas que lhe pareçam ser as mais adequadas para a resolução da crise. Eu acho que esses são, basicamente, alguns pontos que a gente tem que analisar e levar em conta. Além de ela traz instrumentos importantes para gerenciamento dessa crise, para enfrentamento dessa crise, e principalmente exige dos órgãos judiciários, dos órgãos de controle, com o agente público nesse momento. Há que se ter uma união entre os órgãos e entre os entes públicos e não uma situação de conflito para a gente passar por essa crise. Sem sombra de dúvidas, Paulo. Você bem pontuou que os agentes eles possuem essa discricionariedade, mas nós não podemos confundir discricionariedade com arbitrariedade. Eles devem, por isso, sempre motivar as suas decisões. E essas decisões, inclusive, elas podem ser revistas, assim como a gente vem percebendo que o próprio governo federal, em uma semana, fala uma coisa, na semana seguinte muda o discurso, porque nós não sabemos efetivamente o que estamos combatendo, é um inimigo invisível, e por quanto tempo iremos combater esse inimigo. Então, as circunstâncias mudam. O que hoje tinha uma determinada visão, a partir de amanhã aquilo ali se potencializou, reduziu o risco e já é revisto. E por isso a importância do gestor público criar esse comitê para que as decisões sejam sempre respaldadas e, eventualmente, caso eles revejam aquela decisão e modifiquem aquela decisão, que no futuro eles também não sejam questionados, porque eles vão mostrar que naquele momento as circunstâncias fáticas eram uma. Passou-se uma semana, as circunstâncias fáticas eram outras. Então, em razão disso, houve essa mudança. Então, isso é muito importante, essa motivação, deixar tudo expresso, criar um caderno processual para lidar com esses atos, com esses contratos, porque você bem disse, né, esses contratos administrativos, eles têm a questão da função social. Nós sabemos que a Constituição Federal, ela garante a efetivação de direitos fundamentais, educação, cultura, lazer, saneamento, segurança, e nesse momento a saúde, né, acredito que é o que a gente deve preservar ainda mais, mas o contrato como um todo ele tem uma função social muito maior, né? Tem a questão da erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais, promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, o gestor não pode tomar medidas bruscas nesse sentido de uma eventual interrupção de um contrato, sendo que, posteriormente, caso ele necessite efetuar uma nova licitação, talvez saia muito mais caro, porque o custo para instaurar um processo é muito alto. Então, de fato, é necessário a criação desse comitê. O Estado do Paraná, aqui, o Tribunal de Contas do Estado é um exemplo, até porque ele criou um comitê de gestão de crise justamente para supervisionar, para acompanhar os jurisdicionados, as ações, as medidas que, eventualmente, as prefeituras, o governo do Estado, as câmaras municipais estejam adotando para enfrentamento do Covid. Então, eles pegaram um grupo específico de servidores, de profissionais capacitados para cuidar exclusivamente dessa temática. E nos municípios, nos órgãos do Estado, nas câmaras municipais, eu digo município, prefeitura e câmara, os entes licitantes, eles devem também criar comissões justamente para lidar com essas situações excepcionais. E daí, Paulo, a gente está com um público bem legal participando aqui, amigos do Brasil todo, professores, consultores, servidores do Tribunal de Contas nos prestigiando. E uma pergunta que eu gostaria que você respondesse está assim:
você acredita que essas situações atuais, no caso a Lindbe, fortalecem os órgãos de assessoria jurídica? Sem dúvida nenhuma, Tiossi. Eu acredito que o principal, haverá uma necessidade desses órgãos de assessoria jurídica agora analisarem toda a situação e sempre instrumentalizarem as decisões e os processos administrativos. Aquilo que eu falei, o agente público dirigente é aquele que busca os órgãos de assessoria para que eles exponham a sua opinião, busque os órgãos técnicos da administração pública para que eles exponham as suas opiniões. Todo esse arcabouço argumentativo, ele toma a melhor medida. Ele tem que buscar o entendimento com os próprios órgãos internos. Então, eu acredito que sim, haverá um fortalecimento da assessoria jurídica, o que também impõe um grande desafio para os procuradores municipais, procuradores estaduais, que é tentar aplicar o direito administrativo nesse período de crise, que não é fácil, não é um instrumento fácil, não é uma situação nem um pouco fácil, porque, como a gente colocou, uma medida que parece adequada em uma semana, ela pode ser inadequada em outra. Então, há que se ter também, nas assessorias jurídicas, um grupo de acompanhamento constante das medidas tomadas. Você tem que ter análise constante das consequências práticas adotadas, das medidas adotadas. E aí, balanceando e medindo vamos dizer, a entidade das medidas adotadas. Verificar, por exemplo, se uma medida de isolamento só social é adequada, se na verdade o melhor é fechar um lockdown para combater o vírus. Isso não pode ser do dia para a noite, não pode ser uma decisão tomada afoitamente. Ela tem que ser acompanhada por pareceres técnicos e jurídicos, uma análise constante da situação. Vai ter essa exigência agora, nesse período, de que toda a administração pública, isso vai criar um estresse muito grande aos gestores públicos, mas um esforço muito acompanhamento diário. Você tem que, para você ir calibrando as medidas. Pode chegar um período que haja uma diminuição dos casos e se cria uma consciência geral de que é o momento para flexibilizar o isolamento social. Essa medida ela vai ter que ser acompanhada nos dias seguintes para ver qual vai ser a evolução do índice de contaminação, como que o vírus vai se comportar naquela comunidade e principalmente como que ela vai comportar nos municípios limítrofes. Não adianta, aqui você também vai ter que ter um pouco de federalismo cooperativo entre os entes municipais. Não vai ter como, por exemplo, o município de Curitiba discutir a abertura de isolamento social sem chamar para conversa também todos os municípios que compõem a sua região metropolitana, porque está tudo interligado, não tem jeito. Eu lembro um caso específico que exemplifica bem essa necessidade de cooperação entre os entes municipais, que era o gerenciamento da crise em Niterói e em duas cidades limítrofes que eu não me lembro agora. Que Niterói, o orçamento público municipal é muito abastecido pelos royalties do petróleo. Então é uma cidade teoricamente rica até. E a cidade do lado também, mas tinha o São Gonçalo, que é a terceira cidade, é uma cidade que quase não tinha nenhuma estrutura de atendimento de saúde. Então, naturalmente, se aquelas pessoas fossem contaminadas em São Gonçalo, iam se dirigir às duas cidades limítrofes que têm uma estrutura de atendimento adequada. O que Niterói fez? Eles custearam 2 hospitais de campanha em São Gonçalo, para que fosse possível que os residentes daquele município pudessem ser atendidos naquela localidade, não migrar para Niterói, para as regiões, para os municípios limítrofes, que, com isso, possivelmente uma maior propagação do vírus e um agravamento da situação. Então, eu acredito que sim, haverá uma necessidade não só de reforço dos órgãos de assessoramento jurídico, mas de toda a administração, órgãos municipais de saúde, órgãos técnicos, órgãos de engenharia que estão envolvidos com contratos vigentes. Então, todo mundo vai ter que agora, todos os agentes públicos vão precisar de uma maior atuação, de um acompanhamento diário da situação. Então, eu acredito que sim, Tios. Legal. E uma outra pergunta aqui, uma complementação, apontamento do nosso público, diz o seguinte: acredito que o parecer jurídico é necessário mesmo com a análise do comitê. Ou seja, o comitê vem a somar, mas não substituir o parecer. Eu acredito que o parecer jurídico ele é necessário, ele é fundamental, na minha opinião, nesses momentos de crise, principalmente para a instrução dos processos licitatórios, até porque a legislação ela determina essa opinião, essa necessidade do parecerista, mas eu acredito que não é a opinião do parecerista que vai determinar determinada decisão.
o gestor ele tem a sua autonomia, ele tem a legitimidade, ele é a autoridade máxima e é ele que toma essa decisão do mérito. Né? O parecerista ele vem para respaldar juridicamente aquela determinada conduta, aquela determinada decisão, mas ela por si só não traz para o parecerista, caso esteja fundamentado na doutrina, na jurisprudência. O grande problema é na jurisprudência, ainda mais nesse período de Covid, que é tudo muito Com novo. certeza. Né? Então, assim, é uma decisão que deve ser tomada de forma conjunta pelo comitê, pelo menos na minha opinião, né, com um parecer jurídico, com um parecer técnico, e não uma sobreposição. Né? O comitê pensa de uma forma, o jurídico pensa de outra. Na verdade, discordâncias é algo natural nesse momento, mas nós precisamos realmente desse consensualismo para verificar dentre as alternativas qual se mostra mais pertinente. Aí, novamente, nós precisamos motivar quais eram as alternativas e, de fato, o que fez com que o gestor optasse, naquele exato momento, por determinada decisão. Então, isso é fundamental e a LINDB vem justamente, principalmente com base no artigo 22, trazer a questão das peculiaridades locais que, de fato, ensejaram aquela ação. E daí tem mais uma complementação aqui do professor Paulo Alves, que é do STJ, está aqui nos prestigiando. Ele fala o seguinte: não podemos esquecer que outro instrumento muito útil neste momento é a consultoria da unidade de auditoria interna, que vem sendo esquecida por muitos órgãos. Né? Então, os órgãos públicos possuem, sim, o controle interno, possuem as suas auditorias internas, e é aquilo que a gente já conversou no começo. É uma equipe multidisciplinar, não é uma decisão isolada. Né? Cabe ao gestor decidir, mas aquela decisão deve ser motivada tecnicamente, economicamente e sem sombra. O nosso convidado, o Paulo, que é advogado no escritório Edgar Guimarães, Advogados Associados, nosso querido presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, e o Paulo também que é mestrando em Direito do Estado, e hoje vai nos brindar com esse tema relacionado ao emprego da LINDB na gestão da crise relacionado ao Covid-19. Paulo, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande para nós aqui do portal Licitações Municipais receber essa sua ilustre participação, sua ilustre presença. Eu que agradeço, Tiossi. Para mim é uma alegria muito grande estar podendo participar dessa live, ainda mais com um grande amigo que você é, né? A gente está compartilhando aqui, sempre estamos em contato, trocando ideia, e agora poder compartilhar ao vivo essas ideias eu acho que é bastante importante. Então, inicialmente, um bom dia para você, né, Tiossi? Faz um tempo que a gente não se vê ao vivo, então é bom a gente também, né, passar esse período aí para poder conversar um pouquinho. E dar um bom dia especial a todas as pessoas que estão compartilhando, estão assistindo essa live, né, nesse feriadão, tiraram um tempinho, ouvir a nossa conversa aqui. E eu não poderia começar de outra forma. Só, Tiossi, vocês estão me vendo bem? Você está me ouvindo bem? Caso cair, tá, eu dou um jeitinho aqui. Tá. Eu não poderia deixar de iniciar a minha fala agradecendo você pelo convite que me foi feito para poder participar dessa série de lives, né, aqui no portal de Licitações Municipais. Uma iniciativa que eu tenho acompanhado desde o início e tem se mostrado um grande sucesso, tem permitido grandes nomes do direito administrativo, não só paranaense, mas também do Brasil inteiro, a trazerem os seus apontamentos, entendimentos do direito administrativo nesse cenário de crise, né, e especialmente auxiliando os gestores públicos municipais na gestão dos problemas decorrentes do Covid-19, né, que eu acho que é o grande objetivo nosso hoje é tentar procurar alguma forma de auxiliá-los na gestão dos problemas decorrentes da pandemia. E também, inicialmente, externalizar a minha honra de estar aqui num lugar que já foi ocupado por grandes nomes do direito administrativo, né, por mestres meus, seja no tablado da aula, da sala de aula, seja por meio de livros ou conversas informais. Sempre foram professores que me orientaram na minha formação acadêmica e profissional. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, especialmente num lugar que já foi ocupado pelo Dr. Edgar, né, que é um grande amigo e mais do que um chefe, um grande amigo. Né? E para falar de um tema que me é muito caro, que é a aplicação da LINDB, especificamente nesse cenário do Covid-19. Eu não sei, Tio, se você quer já lançar uma pergunta para mim, ou prefere que eu faça uma análise introdutória da LINDB geral, para daí a gente partir para os aspectos específicos. Certo. Paulo, só ressaltar que nós participamos junto de uma obra coletiva que foi lançada ano passado, justamente sobre essa temática, que é a Lei de Introdução e o Direito Administrativo, que foi organizada por grandes amigos nossos e com a participação de renomados professores.
Então, o Paulo, sem sombra de dúvidas, ele foi convidado não só pela amizade, mas pela competência e pela qualidade que tem para tratar desse tema. E, Paulo, a gente sabe que estamos vivendo um drama global que afetou a política, afetou a economia, afetou os costumes e diretamente afetou o direito. E quando nós falamos em direito público, a gente sabe que vivemos um período de direito administrativo do medo, um direito administrativo de insegurança, e nesse período em que o gestor precisa tomar medidas rápidas, imediatas, visando sempre salvar vidas, ele também precisa ponderar os princípios, precisa atender determinadas normas, sempre respeitando a Constituição Federal. E eu acredito que a LINDB ela vem justamente para trazer essa segurança. Lembrando sempre que não existe nenhuma norma que garanta 100% essa segurança para o gestor. Tudo vai depender da conduta dele, da pertinência, da motivação. E é isso que nós falaremos durante essa aula de hoje. Então, eu gostaria que você falasse, de uma forma geral, contextualizando, né? Nós temos inúmeros artigos que têm aplicação direta em relação à LINDB, o artigo 20, o artigo 22, o artigo 26, o artigo 28, e que você começasse falando da contextualização, como que a LINDB, de fato, ela ganha força nesse momento de pandemia e quais seriam os principais aspectos dela para o enfrentamento do Covid-19, nessa gestão de crise. Exatamente, Tios. Como você botou, a LINDB, as alterações trazidas pela Lei 13.655, no ano de 2018, na verdade elas tiveram como grande mote promover uma maior segurança jurídica às relações travadas na administração pública, seja no âmbito interno da administração pública ou na administração pública nas relações travadas com os particulares, né? Tanto que vários autores chamam a Lei 13.655 da Lei da Segurança Jurídica, né, na administração pública. Então ela visa realmente trazer esse maior âmbito de proteção e de segurança jurídica às relações travadas na administração. E é interessante porque todos os artigos que englobam, né, a Lei 13.655, que foram introduzidos na LINDB, eles visam trazer maior segurança para alguns focos que geravam insegurança na aplicação do direito público. Então você tem ali o artigo 20 e o artigo 21, que tratam da aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados, que são normas que expressamente qual é o comando normativo expresso no texto legal. Então, ali, o artigo 20, ele traz alguns requisitos para aplicação desses conceitos jurídicos indeterminados na atividade administrativa. E você tem também no artigo 20, parágrafo único, e no artigo 21, um reforço ao dever de motivação direcionado tanto aos agentes públicos, quanto aos agentes de controle, quanto aos órgãos judiciários, de necessidade de ressaltar os aspectos fáticos, os aspectos jurídicos, as consequências práticas, e principalmente as alternativas disponíveis que também se mostravam adequadas para solucionar o problema verificado no caso concreto. Então, esses dois artigos, eles trazem, na verdade, um dever de motivação dos atos e práticas adotadas pela administração pública, né? O artigo 22 e o artigo 28, eles atacam um foco de insegurança que era voltado ao gestor público. Havia-se uma compreensão inicial de que o gestor público ele estava com uma posição, ele se sentia um pouco ameaçado em adotar as medidas que ele achava mais pertinentes para o caso, com receio de vir a ser eventualmente responsabilizado no futuro pelos órgãos de controle ou pelo Poder Judiciário, por adotar uma medida que às vezes para ele parece ser a mais ideal, mas que para o órgão controlador, para o órgão judiciário, pode parecer inadequada, né? Então, o artigo 22, ele traz, na verdade, um primado da realidade, um dever dos órgãos de controle, dos órgãos judiciários, analisarem a regularidade do ato administrativo com foco no contexto visualizado no momento da expedição do ato. Então, na verdade, do órgão controlador e do agente judiciário, se botar no lugar do agente público, analisar a situação ali, as circunstâncias que condicionaram a atuação do agente público e o levaram a adotar aquela medida. Na verdade, o artigo ele busca evitar aquele controle por um viés retrospectivo, em que o órgão controlador ele se vale das informações produzidas no lapso temporal entre o ato, a prática do ato e o início do exercício do fiscalizatório, né, da fiscalização, para analisar a regularidade ou não do ato ou da decisão administrativa. É como se você colocar um gestor público numa posição muito difícil, né? Porque como é que você vai analisar uma regularidade de um ato administrativo, de uma decisão administrativa, com informações que o gestor não tinha na época?
E nesse período de pandemia, desse Covid-19, eu acho que uma característica clara dessa pandemia é a completa incerteza e ausência de soluções claras para a gestão, né, da crise causada pela pandemia. Então você imagine agora, o gestor público que toma uma decisão, e é necessário ele tomar uma decisão, ele é obrigado a tomar, especialmente no âmbito municipal e estadual. Ele toma uma decisão com as poucas informações que ele tem disponível. E aí ele vai, daqui 2, 4, 5 meses, em que as decisões, os atos administrativos por ele tomados foram analisadas pelos órgãos de controle, nesse momento do poder do exercício da função fiscalizatória, já vai ter uma infinidade de informações a mais. Então, o artigo 22, ele impõe, na verdade, nesse momento, um dever de empatia dos órgãos de controle, dos órgãos judiciários, com a situação dos agentes públicos, que precisam decidir, não podem ficar omissos, então não podem se omitir na sua função de tomar alguma medida, e eles têm que ter uma empatia com essa situação, né, de insegurança. O artigo 28, nesse sentido, ele também promove uma maior segurança jurídica ao agente público para atuar, né? Ele estabelece ali os parâmetros de responsabilização pessoal dos agentes públicos, ali definindo que só vai ser responsabilizado pessoalmente por meio de dolo ou erro grosseiro. Então, isso cria um ambiente que propicia o agente público, deixa ele mais confortável a tomar medidas inovadoras, a exercer uma discricionariedade administrativa de forma mais confortável, né? Que é necessário agora. Eu acho que se tem um grande mote também para essa crise necessitamos tomar as soluções inovadoras. É necessário. O direito administrativo clássico ele não se mostra adequado para solucionar adequadamente todos os problemas verificados, né? E aí você, o artigo 23, o artigo 24, ali, que tratam das questões de alteração de interpretação e orientações oriundas de conceitos jurídicos determinados. Você tem o artigo 26, que reforça a ideia de consensualidade administrativa no âmbito da administração pública e dos órgãos controladores, da esfera controladora e da esfera judicial. Você tem ali o artigo 27, que procura instituir um processo de compensação dos encargos e dos benefícios imotivados ou desproporcionais que possam ser causados ao longo da atividade administrativa. O artigo 29, que procura aproximar a administração pública da sociedade, ao trazer um preceito geral de que deve-se realizar consultas públicas prévias à realização de atos normativos. E o artigo 30, que ele procura uniformizar a atividade decisória, tanto na esfera administrativa, controladora e judicial, exigindo que os agentes decisórios levem em conta os precedentes tomados nas repartições públicas e também os atos normativos, regulamentos, portarias e, eventualmente, súmulas. Só que nesse período de crise, o que a gente vê é que, pelo menos na minha visão, tem 3 pontos específicos que a LIMB de ajuda o gestor público a passar por os problemas verificados nesse momento. Primeiro, dever de motivação trazido no artigo 20 e 21. É necessário que os agentes públicos motivem os seus atos. Isso por 2 motivos. Primeiro, para afastar eventuais medidas desproporcionais, que não se mostrem as mais adequadas para o momento. Para ilustrar isso, eu gosto muito de citar um exemplo de uma cidade do Mato Grosso do Sul, uma cidade pequenininha, que um amigo meu me citou até o exemplo, que no dia seguinte à decretação de pandemia pelo Ministério da Saúde, o agente público municipal, né, o gestor municipal, determinou o fechamento das 2 entradas da cidade. Colocou exército nas entradas da cidade, impedindo que as pessoas saíssem e entrassem. Essa medida, por mais que ela visasse ali combater a pandemia, se ela fosse submetida a uma motivação adequada, claramente ela não passa por esse teste de motivação. Porque naquele momento você não tinha nenhum caso no Mato Grosso do Sul. Então não havia motivo para restringir de forma tão abrupta o direito à locomoção das pessoas, né? Então ele não passa pelo que a gente fala de teste de proporcionalidade. Então não houve uma motivação adequada naquele caso. E também o dever de motivação, ele serve para que o gestor público demonstre quais são as circunstâncias fáticas e jurídicas que estão levando ele a tomar aquela medida. Isso serve para quê? Para que os órgãos controladores no futuro tenham condições de verificar a realidade fática que circundava o gestor público e levar isso em conta. Imaginemos uma situação em que um gestor público decreta uma requisição administrativa de respiradores sem que haja motivação do ato. No futuro, nada impede que os órgãos controladores olhem e falem, mas espera aí, não tem motivação aqui. Por que você utilizou da requisição administrativa, que é um instrumento tão traumático para gerenciar a crise, se você não expôs as razões?
o controlador pode falar, você poderia ter feito uma contratação direta, ou mesmo uma instauração de um procedimento, de um processo licitatório, por meio do Pregão Express, que você já tratou tão bem nos últimos dias, e considerar que esse gestor merece ser condenado. Então, ele gera uma proteção também ao gestor público, ao dever de motivação, né? Eu acho que também um grande preceito que deve ser analisado nesse momento é a ideia de consensualidade. Eu acho que é meio pacífico, eu tenho visto em algumas lives que nos últimos dias que você trouxe aqui, tio, as pessoas falando, né, os professores falando, que o direito administrativo clássico, os instrumentos pautados numa burocracia excessiva, numa unilateralidade, imperatividade da administração pública, não trazem soluções adequadas para resolver todos os problemas que surgem em razão da pandemia. Eu cito um caso, né, que é a questão da gestão dos contratos administrativos firmados antes da pandemia, que os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, porque invariavelmente esses contratos vão ser impactados negativamente, os mecanismos clássicos que se pautam pela teoria da imprevisão ou pela força maior não trazem sempre as soluções mais adequadas para o caso concreto. Você pensa em uma situação, por exemplo, de uma concessão de serviço público de transporte coletivo. Nesse momento em que você tem várias medidas de restrição à locomoção, você tem uma queda abrupta de passageiros, o que impacta diretamente na remuneração do sistema e na remuneração das concessionárias. Então, como é que faz esse equilíbrio desse contrato de concessão, que é um serviço essencial, não pode parar? Alguns podem falar, mas nesse caso o município vai ter que reequilibrar o contrato. Tudo bem, mas não pode se esquecer que o município também está tendo uma frustração arrecadatória gigantesca com a paralisação das atividades econômicas, né? Então, pode chegar um ponto que o município não vai ter condições de reequilibrar todos os contratos que ele firmou. Qual que é a saída, então? Para mim, a única saída é consensualidade. Nesse momento, o gestor tem que chamar os representantes das empresas contratadas para conversar, instaurar um diálogo não adversarial entre as partes, para que ambos encontrem uma solução que consiga preservar o contrato, preservar aquele serviço essencial e que seja adequada para ambos os casos, o atendimento do interesse público e também o atendimento do particular. Então, para mim, a saída aqui é a adoção de medidas consensuais, não tem outra saída, a não ser que, enquanto não houver um regime emergencial dos contratos administrativos, que eu vi ontem que tem um PL já tratando nisso, que o senador Antônio Anastasia trouxe, eu não tenho aqui o número, mas ele propôs ontem isso, mas eu acho que as medidas consensuais agora são o melhor mecanismo, e o artigo 26 é o permissivo legal para que os entes públicos promovam esses compromissos, esses acordos com as empresas contratadas, né? E também, por fim, eu acho que o artigo 22 e o 28, eles também trazem esse reforço ao âmbito de proteção do agente público honesto e diligente. O momento exige tomada de medidas inovadoras. Então, o agente público tem que se sentir confortável para tomar essas medidas inovadoras, tem que usar a sua discricionalidade administrativa. As soluções que são expressamente previstas no ordenamento jurídico não necessariamente são para solucionar os problemas decorrentes da pandemia. Então, há uma necessidade da gente trazer medidas inovadoras. E o artigo 22 e o artigo 28, eles criam esse arcabouço de proteção ao agente público honesto e diligente. Eles não protegem aquele agente público que adota medidas sem qualquer tipo de planejamento, sem um estudo prévio. Não. As medidas que a gente fala de medidas inovadoras, elas têm que ser procedimentalizadas por meio de um estudo, consulta a órgãos aos órgãos de consulta jurídica dos entes públicos, para que se estruture, se ali, né, a solução inovadora, ela tem ali fundamentos legais e jurídicos que embasem a decisão do agente público. Não é o artigo 28 e o artigo 22 não vão proteger aquele agente público que toma medidas inapropriadas, sem qualquer tipo de planejamento, né? Isso houve uma confusão muito grande. Então, me parece, nessa análise, não transformar isso aqui num monólogo só, né? Mais um bate-papo, eu acho que seriam esses 3 pontos, o artigo 20, o dever de motivação, a consensualidade e o reforço à proteção ao agente público honesto e diligente, que podem auxiliar o gestor público na gestão dessa crise causada pelo Covid-19, né, tio? Eu não sei o que você pensa sobre isso também, quero ouvir tua opinião. Perfeito, Paulo. Muito bom, interessante essas reflexões iniciais. E acredito que, nesse momento, o que o gestor precisa realmente realizar é o quê? Uma motivação, tanto técnica quanto econômica,
que guarde pertinência com aquela decisão que ele adotou. Que ela, no futuro, caso seja questionado, realmente revele que foi a mais adequada. Né? Nós vivemos nesse período de ilícito hermenêutico, crime de opinião, crime de interpretação, porque muitas vezes o que o gestor ele entende como mais adequado, vem eventualmente um órgão de controle e entende que não foi a melhor alternativa, a melhor a solução, sendo que as duas possuem fundamento legal, as duas possuem fundamento jurisprudencial, doutrinário. Então nós precisamos sim que a LINDB venha para trazer segurança e que os gestores honestos eles consigam trabalhar também com essa segurança, porque além da pressão que já existe no dia a dia para atender as demandas da sociedade como um todo, agora nesse momento de pandemia, ela se potencializa. Então, sem sombra de dúvidas, essa motivação e essa pertinência que você muito bem expôs faz todo sentido. Até porque nós não podemos ser ingênuos que nesse momento aqui de pandemia não teremos abusos. Eu encontrei já uma reportagem aqui que fala: CGU desarticula desvios de recursos para combate ao Covid no governo do Amapá. Tem um caso aqui, máscaras duplas descartáveis estavam 814% acima do preço praticado no mercado nacional. Então, era uma compra que a aquisição estimada era de 290 mil e ela foi realizada por 930 mil. Nós sabemos que a legislação ela flexibilizou a questão da fase interna de planejamento, que ela flexibilizou a própria fase de estimativa de preços e, em casos excepcionais, permitindo, inclusive, pagar por um preço acima daquele preço praticado no mercado. É lógico que em condições de variação, né, dentro de uma normalidade do preço de mercado. Mas a gente tem percebido que, nesse momento, vem acontecendo também determinados abusos. É o que o professor Edgar sempre fala, não só nessas dispensas emergenciais, mas nas contratações diretas como um todo, que o legislador ele não deu um cheque em branco para o gestor, para que ele saísse ali comprando conforme a sua vontade, conforme a sua conveniência, independente do preço. As contratações diretas, elas existem, elas são lícitas, elas possuem previsão constitucional, previsão na legislação ordinária, e elas podem ser realizadas, desde que aquelas formalidades necessárias, mínimas que sejam, elas sejam de fato atendidas, e que elas se adequem àquela determinada situação. Até porque o artigo 89 da 8666, ele traz como um crime você dispensar uma dispensa fora das hipóteses ou sem respeitar as formalidades. Então, quando a gente fala de flexibilização, que o gestor precisa de protagonismo, que ele precisa tomar medidas imediatas, não significa que ele está ali com esse cheque em branco ou que ele tem autonomia para sair gastando os recursos públicos conforme a sua conveniência. A legislação está aí, o direito administrativo precisa rejuvenescer, o formalismo, essa burocracia se mostra incompatível não só nesse momento, porque a gente sabe que quando falamos de compras públicas, na grande maioria são contratações ineficientes, contratações morosas, em que não estão sendo atendidos de fato o interesse público na sua integralidade. Então nós precisamos sim, muito bom senso, razoabilidade e, o que você bem disse, um consensualismo. Mas para esse consensualismo, ao meu ver, de fato acontecer, não basta simplesmente o gestor chegar e convidar a empresa em um contrato administrativo, em uma concessão. Vocês que têm bastante experiência aí no escritório, cuidam de alguns contratos de concessão, advogam nesse sentido e sabem da complexidade, principalmente em relação à equação econômica financeira, se nesse momento é mais pertinente suspender, se é mais pertinente promover um reequilíbrio econômico, se é mais pertinente aditivar, suprimir. Então, assim, existem inúmeras possibilidades dentro de um contrato. Mas para que o gestor consiga tomar uma decisão coerente, respeitando principalmente a impessoalidade, a isonomia, a eficiência, ele precisa criar esse comitê de gestão de crise. Para que esse comitê avalie o cenário, porque a crise não é agora só para comprar aquilo que vai, de fato, enfrentar o Covid. É uma crise que nós teremos as consequências ainda por muito tempo. Então, de fato, é necessário uma equipe multidisciplinar para que jurídico, controle interno, contabilidade, servidores do setor hierárquico mais alto até o menor tenham um contato, tenham possibilidade de opinar, porque, sem sombra de dúvidas, isso vai repercutir por muito tempo. E daí, através de decisões tomadas em equipe e coerentes,
aí sim, convida a empresa, conversa, dialoga com ela, porque essa, sem sombra de dúvidas, vai ser a melhor alternativa. A gente já vinha falando há muito tempo sobre arbitragem, mediação na administração pública, né, que seriam situações também que em um momento posterior provavelmente serão utilizados, mas nesse momento o gestor pode utilizar desse consensualismo e conversar, dialogar, utilizando essas legislações de forma suplementar, a própria LINDB, para tomada de uma melhor decisão. Então, essas seriam as minhas considerações em relação a essa sua primeira fala. Exatamente, Jossi. Eu acho que assim, você pontuou muito bem a questão ali da dispensa da licitação, que tem se visto muitos abusos. As pessoas, o agente público ele não pode ver o artigo 28 e houve essa confusão muito no início, com as críticas que foram formuladas, de que é um cheque em branco, de que vai permitir que os agentes públicos tomem qualquer tipo de medida que venha à cabeça deles, que não vai precisar pautar isso em estudos, em pareceres jurídicos. Não é isso. A LINDB é uma complementação. O artigo 20 e 21, que exigem a motivação, ela complementa o artigo 28. A partir do momento que você exige uma motivação, o gestor público ele tem que expor as razões de interesse público que estão motivando aquela contratação, estruturar de forma adequada, mesmo que seja um processo de dispensa, uma contratação direta, ele tem que ter pelo menos um planejamento mínimo para definir. Você citou o caso do Amapá, eu tive conhecimento do caso lá do Amazonas, que o governo do Amazonas adquiriu um grande número de respiradores numa vinícola. O que se mostrou totalmente inadequado, que os respiradores não tinham qualquer utilidade. Então, veja que esses são casos em que o administrador atua de forma afoita, o que não é recomendado, não é protegido pelo artigo 28. E o artigo 28 ele protege aquele administrador público que é diligente e honesto. Ele não vai proteger o público que age de má fé, que se utiliza a dispensa de licitação de má fé, o que infelizmente tem muito. E isso que causa essa imagem de todos de que qualquer tipo de dispensa de licitação já é irregular, já é caso de improbidade administrativa. Isso é muito triste, né? Porque o instrumento de dispensa de licitação é um instrumento importante, especialmente nesse momento de crise. Mas o dever de motivação aqui, ele exige que o gestor público ele demonstre ali num processo licitatório, nem que seja num processo administrativo, nem que seja mínimo de compras públicas, demonstre ali quais foram as razões que levaram, quais os parâmetros de preço que vão ser analisados, porque a lei 13.979, ela autoriza realmente que seja adquirido os produtos num preço um pouco acima do mercado, mas essa é uma medida excepcional. Não quer dizer que você pode adquirir qualquer produto do João da esquina ali, porque ele tem um preço que fica a 2 quadras e não a 15, que tem um preço de um outro servidor, um outro fornecedor que tem um preço melhor. Não é isso. É medidas excepcionais. Assim como aquela hipótese de contratação de empresa que está declarada idônea, é também uma medida excepcional. Então, a contratação de preços acima do mercado é uma situação totalmente excepcional. E nessa situação, o dever de motivação vai ser ainda mais forte. Ainda mais forte. O público vai ter que demonstrar por que ele está fazendo aquela aquisição num preço tão acima do mercado. Nesse caso do Amapá, me parece que é um absurdo você adquirir um produto tão acima, com um preço tão acima do mercado, né? E sobre a consensualidade, eu também estou totalmente de acordo com você, tio. Eu acho que a utilização desses comitês de crise, né, a criação desses comitês de crise no âmbito da administração pública municipal, estadual, os dispute borders, é essencial para esse momento. Você designar alguns gestores, principalmente um procurador municipal e alguns gestores da área de contratos, eventualmente, para gerir os problemas que vão decorrer da pandemia, que não vão sanar com o fim do isolamento social, eles vão postergar por muito tempo. Então, a criação desse comitê de crise é essencial para que se analise a situação de todos os contratos atualmente vigentes e se tome as medidas adequadas para cada um dos contratos. Não tem uma resposta única. O professor Joel Niebuhr colocou isso. Não tem receita de bolo agora. Você tem que tomar medidas individuais para cada contrato. Então, você ter ali um comitê de crise que tenha competência para isso, que tenha a discricionalidade, a liberdade para tomar as medidas que pareçam para eles as melhores, é essencial, eu acredito. E instaurar esse diálogo não adversarial com os representantes das empresas. E uma coisa que eu queria ressaltar, a consensualidade não significa que a administração pública vai ter que socializar todos os riscos e prejuízos que os contratados estão sofrendo agora. Não é isso. Né?
o empresário não pode chegar lá na administração pública e querer que a administração recomponha todo o prejuízo que ele está tendo nesse período. Não é isso. É compartilhar um pouco os riscos de modo a atender o interesse público. A gente não pode esquecer que esses contratos administrativos, eles exercem uma função social também. Muitos deles movimentam a atividade econômica de regiões, especialmente concessões, por exemplo, de portos e aeroportos, movimentam uma economia de todo o município. E também eles promovem a contratação de um grande número de pessoas. Então, no momento de conciliação, nesse processo conciliatório entre a administração pública e os contratados, a administração pública também tem que ter em vista essa função social, que pode servir de motivo para que haja a pactuação num acordo. Tem um caso, Paulo, por exemplo, eu não tenho agora o número da lei aqui, mas eles editaram em março, tem um dispositivo que autoriza o município a continuar pagando a contraprestação fixada no contrato, mesmo que os contratos estejam totalmente suspensos, desde que a empresa contratada se comprometa a não demitir nenhuma pessoa do seu quadro funcional. Então, você veja, esse acordo possível de ser formulado, ele tem com base o quê? Com base a função social do contrato, que é garantir que não se aumente o índice de desemprego. Então, eu acho que os mecanismos consensuais agora são essenciais, só que também o comitê de crise, né, esses membros que vão integrar, eles têm que ter liberdade e têm que ter a segurança de que não vão vir a ser responsabilizados no futuro. Muitas das medidas que eles vão ter que tomar são medidas inovadoras, não comuns na administração pública. Então, eles têm que ter consciência, os órgãos de controle têm que ter a consciência de ter essa noção de empatia com esses agentes públicos e que as medidas ali estão sendo tomadas num cenário de total incerteza. A gente tem aqui medidas que às vezes são recomendadas em uma semana pelos agentes públicos de saúde e na outra semana elas são desaconselhadas. Então imagine o gestor público atuando nessa situação de adotar uma em uma semana e na outra semana ela se mostrar totalmente inadequada. Então, por isso que eu acho que é tão importante o artigo 22 e o artigo 28 nesse cenário, para dar liberdade para esses agentes públicos componentes desse comitê de crise, para que eles adotem realmente todas as medidas que lhe pareçam ser as mais adequadas para a resolução da crise. Eu acho que esses são, basicamente, alguns pontos que a gente tem que analisar e levar em conta. Além de ela traz instrumentos importantes para gerenciamento dessa crise, para enfrentamento dessa crise, e principalmente exige dos órgãos judiciários, dos órgãos de controle, com o agente público nesse momento. Há que se ter uma união entre os órgãos entre os entes públicos e não uma situação de conflito para a gente passar por essa crise. Sem sombra de dúvidas, Paulo. Você bem pontuou que os agentes eles possuem essa discricionariedade, mas nós não podemos confundir discricionariedade com arbitrariedade. Eles devem, por isso, sempre motivar as suas decisões. E essas decisões, inclusive, elas podem ser revistas, assim como a gente vem percebendo que o próprio governo federal, em uma semana, fala uma coisa, na semana seguinte muda o discurso, porque nós não sabemos efetivamente o que estamos combatendo, é um inimigo invisível, e por quanto tempo iremos combater esse inimigo. Então as circunstâncias mudam. O que hoje tinha uma determinada visão, a partir de amanhã aquilo ali se potencializou, reduziu o risco e já é revisto. E por isso a importância do gestor público criar esse comitê para que as decisões sejam sempre respaldadas e, eventualmente, caso eles revejam aquela decisão e modifiquem aquela decisão, que no futuro eles também não sejam questionados, porque eles vão mostrar que naquele momento as circunstâncias fáticas eram uma. Passou-se uma semana, as circunstâncias fáticas eram outras. Então, em razão disso, houve essa mudança. Então, isso é muito importante, essa motivação, deixar tudo expresso, criar um caderno processual para lidar com esses atos, com esses contratos, porque você bem disse, né, esses contratos administrativos, eles têm a questão da função social. Nós sabemos que a Constituição Federal, ela garante a efetivação de direitos fundamentais, educação, cultura, lazer, saneamento, segurança, e nesse momento a saúde, né, acredito que é o que a gente deve preservar ainda mais, mas o contrato como um todo ele tem uma função social muito maior, né? Tem a questão da erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais, promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então o gestor não pode tomar medidas bruscas nesse sentido de uma eventual interrupção de um contrato, sendo que posteriormente, caso ele necessite efetuar uma nova licitação, talvez saia muito mais caro, porque o custo para instaurar um processo é muito alto.
Então, de fato, é necessário a criação desse comitê. O Estado do Paraná aqui, o Tribunal de Contas do Estado é um exemplo, até porque ele criou um comitê de gestão de crise justamente para supervisionar, para acompanhar os jurisdicionados, as ações, as medidas que eventualmente as prefeituras, o governo do estado, as câmaras municipais estejam adotando para enfrentamento do Covid. Então, eles pegaram um grupo específico de servidores, de profissionais capacitados para cuidar exclusivamente dessa temática. E nos municípios, nos órgãos do estado, nas câmaras municipais, eu digo município, prefeitura e câmara, os entes licitantes, eles devem também criar comissões justamente para lidar com essas situações excepcionais. E daí, Paulo, a gente está com um público bem legal participando aqui, amigos do Brasil todo, professores, consultores, servidores do Tribunal de Contas nos prestigiando. E uma pergunta que eu gostaria que você respondesse está assim: você acredita que essas situações atuais, no caso a Lindbe, fortalecem os órgãos de assessoria jurídica? Sem dúvida nenhuma, Tiossi. Eu acredito que o principal, haverá uma necessidade desses órgãos de assessoria jurídica agora analisarem toda a situação e sempre instrumentalizarem as decisões e os processos administrativos. Aquilo que eu falei, o agente público dirigente é aquele que busca os órgãos de assessoria para que eles exponham a sua opinião, busque os órgãos técnicos da administração pública para que eles exponham as suas opiniões. Todo esse arcabouço argumentativo, ele toma a melhor medida. Ele tem que buscar o entendimento com os próprios órgãos internos. Então, eu acredito que sim, haverá um fortalecimento da assessoria jurídica, o que também impõe um grande desafio para os procuradores municipais, procuradores estaduais, que é tentar aplicar o direito administrativo nesse período de crise, que não é fácil, não é um instrumento fácil, não é uma situação nem um pouco fácil, porque, como a gente colocou, uma medida que parece adequada em uma semana, ela pode ser inadequada em outra. Então, há que se ter também, nas assessorias jurídicas, um grupo de acompanhamento constante das medidas tomadas. Você tem que ter análise constante das consequências práticas das medidas adotadas. E aí, balanceando e medindo vamos dizer, a entidade das medidas adotadas. Verificar, por exemplo, se uma medida de isolamento só social é adequada, se na verdade o melhor é fechar um lockdown para combater o vírus. Isso não pode ser do dia para a noite, isso não pode ser uma decisão tomada afoitamente. Ela tem que ser acompanhada por pareceres técnicos e jurídicos, uma análise constante da situação. Vai ter essa exigência agora, nesse período, de que toda a administração pública, isso vai criar um estresse muito grande aos gestores públicos, mas um esforço muito treinamento diário. Você tem que, para você ir calibrando as medidas. Pode chegar um período que haja uma diminuição dos casos e se cria uma consciência geral de que é o momento para flexibilizar o isolamento social. Essa medida ela vai ter que ser acompanhada nos dias seguintes para ver qual vai ser a evolução do índice de contaminação, como que o vírus vai se comportar naquela comunidade e principalmente como que ela vai comportar nos municípios limítrofes. Não adianta, aqui você também vai ter que ter um pouco de federalismo cooperativo entre os entes municipais. Não vai ter como, por exemplo, o município de Curitiba discutir a abertura de isolamento social sem chamar para conversa também todos os municípios que compõem a sua região metropolitana, porque está tudo interligado, não tem jeito. Eu lembro um caso específico que exemplifica bem essa necessidade de cooperação entre os entes municipais, que era a situação, o gerenciamento da crise em Niterói e em duas cidades limítrofes que eu não me lembro agora. Que Niterói, o orçamento público municipal é muito abastecido pelos royalties do petróleo. Então é uma cidade teoricamente rica até. E a cidade do lado também, mas tinha o São Gonçalo, que é a terceira cidade, é uma cidade que quase não tinha nenhuma estrutura de atendimento de saúde. Então, naturalmente, se aquelas pessoas que fossem contaminadas em São Gonçalo, iam se dirigir às duas cidades limítrofes que têm uma estrutura de atendimento adequada. O que Niterói fez? Eles custearam 2 hospitais de campanha em São Gonçalo, para que possível que os residentes daquele município pudessem ser atendidos naquela localidade, não migrar para Niterói, para as regiões, para os municípios limítrofes, que, com isso, possivelmente uma maior propagação do vírus e
e um agravamento da situação. Então, eu acredito que sim, haverá uma necessidade não só de reforço dos órgãos de assessoramento jurídico, mas de toda a administração, órgãos municipais de saúde, órgãos técnicos, órgãos de engenharia que estão envolvidos com contratos vigentes. Então, todo mundo vai ter que agora, todos os agentes públicos vão precisar de uma maior atuação, de um acompanhamento diário da situação. Então, eu acredito que sim, Tios. Legal. E uma outra pergunta aqui, uma complementação, apontamento do nosso público, diz o seguinte: acredito que o parecer jurídico é necessário mesmo com a análise do comitê. Ou seja, o comitê vem a somar, mas não substituir o parecer. Eu acredito que o parecer jurídico ele é necessário, ele é fundamental, na minha opinião, nesses momentos de crise, principalmente para a instrução dos processos licitatórios, até porque a legislação ela determina essa opinião, essa necessidade do parecerista, mas eu acredito que não é a opinião do parecerista que vai determinar determinada decisão. O gestor ele tem a sua autonomia, ele tem a legitimidade, ele é a autoridade máxima e é ele que toma essa decisão do mérito. O parecerista ele vem para respaldar juridicamente aquela determinada conduta, aquela determinada decisão, mas ela por si só não traz para o parecerista, caso esteja fundamentado na doutrina, na jurisprudência. O grande problema é na jurisprudência, ainda mais nesse período de Covid, que é tudo muito novo. Com certeza. Então, assim, é uma decisão que deve ser tomada de forma conjunta pelo comitê, pelo menos na minha opinião, com um parecer jurídico, com um parecer técnico, e não uma sobreposição. O comitê pensa de uma forma, o jurídico pensa de outra. Na verdade, discordâncias é algo natural nesse momento, mas nós precisamos realmente desse consensualismo para verificar dentre as alternativas qual se mostra mais pertinente. Aí, novamente, nós precisamos motivar quais eram as alternativas e, de fato, o que fez com que o gestor optasse, naquele exato momento, por determinada decisão. Então, isso é fundamental e a LINDB vem justamente, principalmente com base no artigo 22, trazer a questão das peculiaridades locais que, de fato, ensejaram aquela ação. E daí tem mais uma complementação aqui do professor Paulo Alves, que é do STJ, está aqui nos prestigiando. Ele fala o seguinte: não podemos esquecer que outro instrumento muito útil neste momento é a consultoria da unidade de auditoria interna, que vem sendo esquecida por muitos órgãos. Então, os órgãos públicos possuem, sim, o controle interno, possuem as suas auditorias internas, e é aquilo que a gente já conversou no começo. É uma equipe multidisciplinar, não é uma decisão isolada. Cabe ao gestor decidir, mas aquela decisão deve ser motivada tecnicamente, economicamente, e sem sombra de dúvidas, a auditoria interna, o controle interno, ele deve participar, sim, desse comitê e dessa equipe. Então, são essas considerações que o pessoal vem trazendo aqui. O professor Edgar está nos prestigiando, ele complementou o artigo 20 da LINDB, exige a motivação qualificada. É isso, não é motivação visando interesse público, visando enfrentar a pandemia, o coronavírus. É uma motivação qualificada. E é o que o Paulo já comentou no início, essa qualificação. Não, exatamente. Você não pode ficar se utilizando daqueles argumentos com base, com todo o respeito, mas ao princípio da supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, ao princípio da moralidade. Você não pode jogar esses comandos normativos indeterminados ao vento ali, como se fosse legitimasse qualquer medida. Você tem que analisar aspectos fáticos, aspectos jurídicos, as consequências práticas e as alternativas disponíveis. E eu acho, sobre o parecer, eu concordo com você, eu acho que vai necessitar, no comitê de crise, vai necessitar as decisões passarem por um parecer jurídico, especialmente quando envolver a realização de algum compromisso ou acordo, até porque o artigo 26 da LINDB exige a oitiva do órgão técnico jurídico. Então, haverá de se promover essa consulta jurídica à Procuradoria Estadual, porém, como você bem colocou, não é um parecer vinculante. O gestor público ele tem liberdade para adotar uma liberdade condicionada, que adotar um posicionamento divergente. Ele vai poder fazer isso quando ele tiver uma motivação robusta que o leve a adotar
que o leve a considerar que outra medida não aconselhada pela Procuradoria Jurídica é a mais adequada. A gente vai ter aqui uma consulta aos órgãos técnicos, uma consulta à ouvidoria dos municípios, aos entes de controle interno do município e do Estado. Os agentes públicos que integram esses órgãos têm que vir para conversar, têm que vir para a gestão da crise. Inclusive, seria até interessante eles acompanharem diuturnamente os trabalhos do comitê de crise para sempre estarem ali aconselhando. A verdade, Tiócio, o que exige hoje é uma cooperação geral entre todos os órgãos da administração pública e com os órgãos externos da administração pública, e inclui Tribunal de Contas e inclusive o Poder Judiciário. Há que se instaurar um diálogo em todos. Ninguém tem uma resposta única para resolver essa crise, né? Então a gente precisa de um procedimento, vamos colocar assim, necessário diálogo, um diálogo deliberativo, que na doutrina constitucional falam muito, de conversa entre os órgãos, entre os entes públicos, entre os poderes estatais, para que a gente consiga construir soluções que sejam as mais adequadas. Não adianta a gente achar que instaurar uma crise institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, que isso não vai promover uma medida, trazer as melhores medidas para o enfrentamento da crise. Assim como não adianta nada criar um conflito interno dentro dos órgãos da administração pública. Aqui que se tem que ter todo mundo, com todos os agentes públicos abertos ao diálogo, abertos a considerar os posicionamentos dos seus colegas, para que se possa construir, sim, uma solução mais adequada para a medida. Me parece que esse momento exige isso, não há como. E eu acho, Tiossi, isso é uma impressão que eu tenho, que às vezes as pessoas falam, né, toda crise tem um lado positivo. Essa crise está sendo bem dura, mas eu acho que ela realmente pode trazer um lado positivo para o direito administrativo, que é realmente fortalecer esse aspecto mais dialogal, mais constitucional da administração pública, robustecer o dever de motivação dos atos e decisões administrativas. Isso tende a ficar depois da crise. Isso vai ser muito benéfico, algo que a doutrina já vem pedindo há muito tempo, uma conscientização dos agentes públicos municipais, estaduais, federais, que se conscientizem para essas situações, que haverá uma maior integração dos órgãos de controle e os agentes públicos. Então, essas alterações, talvez uma maior flexibilização também, uma consciência de que a discricionariedade administrativa não é algo em si ruim, é algo até benéfico. Então, talvez esses apontamentos, talvez alguns preceitos do direito administrativo clássico acabem ruindo nesse período, e a gente consiga construir um direito administrativo mais aberto, mais dialogal e mais eficiente. Porque não adianta, o direito administrativo é um instrumento que é feito para atender direitos fundamentais. Então, eu acho que talvez o direito administrativo que renasça dessa crise, ele se mostre mais efetivo, mais adequado para o atendimento dos direitos fundamentais, atendimento das necessidades das pessoas, e pode ser uma externalidade positiva dessa crise, né? Uma consequência interessante dessa crise, porque e é muito interessante esse ponto que você tocou também, da questão do fortalecimento do aspecto consultivo dos tribunais de contas, de orientação, que é algo que as pessoas às vezes não focam, elas focam muito no aspecto sancionatório, no aspecto fiscalizatório, mas esquecem que os tribunais de contas fazem um papel muito importante de consulta e orientação aos agentes públicos municipais, ao executivo municipal, ao executivo estadual. É um papel primordial que eu acho que vai se fortalecer ainda mais nesse período. Isso tem que tomar cuidado, não é uma orientação vinculativa que daí o gestor público tem que tomar aquela medida, senão ele vai ser responsabilizado, não é isso. Mas uma orientação, uma construção conjunta de soluções para enfrentamento dos problemas decorrentes dessa crise. Eu acho que a gente pode sair dessa crise com um direito administrativo muito mais dialogal e muito mais consensual e eficaz para a resolução de todos os problemas, não só os da crise, mas os problemas normais que são postos aos agentes públicos, né? Assim eu espero também, né? Precisamos extrair algo de bom dessa crise. O professor Edgar ele vem falando de rejuvenescimento do direito administrativo, do direito público, né? Precisamos rejuvenescer. E precisamos inovar, precisamos utilizar as tecnologias da informação nesse momento, assim como nós estamos aqui hoje compartilhando um pouquinho das experiências e de informações, sem sombra de dúvida, a administração pública também precisa. O professor Joel Niebuhr, ele vem falando, principalmente em relação aos órgãos de controle externo, que é um momento de autocontenção, um momento de deferência e respeito pelas decisões tomadas por parte dos gestores, pelas decisões tomadas
pela autoridade máxima. Mas isso não significa baixar a guarda, isso não significa afrouxar o controle. O controle ele deve permanecer atento, ainda mais nesse momento, um controle concomitante, porque o controle a posteriori, ele dificilmente consegue, de fato, fazer com que o interesse público seja atendido, mesmo que posteriormente a gente não consegue, né, uma efetividade. E qual que é o objetivo da administração pública? Um ponto que você tocou, nós precisamos entender, a administração pública ela está aí para qual motivo? Qual que é a finalidade? O servidor é o quê? Servir. Servir a população, servir a comunidade, servir o cidadão. E nós precisamos, sim, que as pessoas de bem tenham autonomia, tenham legitimidade. O artigo 28 da LINDB garante isso daí, porque o gestor que é honesto, o gestor que é íntegro, ele vai responder individualmente pelas suas decisões, né? Quando houver dolo, quando houver algum erro grosseiro, mas prestigia aquele gestor que faz as coisas da maneira correta, que faz as coisas da maneira adequada. Então, a LINDB, sem sombra de dúvidas, ela vem para que nós possamos ter uma maior autonomia, para que nós tenhamos uma maior celeridade, né? Desburocratizando ali alguns procedimentos. Eu acho que aqueles princípios, como você bem disse, que são muitas vezes a base do direito administrativo, em algum momento começam a ruir e a gente vai precisar, através de muito diálogo e da doutrina e da jurisprudência, reconstruir esse direito administrativo. Temos aqui alguns amigos participando. O Rafael, ele fala, muitos servidores com medo de responder processos em caso de usar a dispensa de licitação. A justificativa deve ser clara e pela finalidade da lei. A Alicia diz, é um momento para refletir o direito administrativo do medo. Então, é o que a gente já vem comentando aqui ao longo da aula, né? O pessoal comenta que é isso mesmo, é servir. O Covid-19 provocará o fortalecimento dos setores técnicos. Professor Edgar, nas palavras do ministro Carlos Aires Brito, o agente público deve ser o público e não se servir do público. Então, olha só, a gente tá com algumas complementações aqui muito legais. E é isso, Paulo. É muito interessante esse apontamento ali do Rafael, de que muitos servidores estão com medo de responder, porque, na verdade, isso é totalmente contrário ao que a gente precisa hoje na crise. A gente precisa dos agentes públicos atuando. A gente não pode ficar com medo da que a gente costuma falar da síndrome da caneta paralisada, ou da paralisia decisória. Apagão das canetas. Isso, a gente não pode viver disso agora, especialmente durante uma crise. Os gestores públicos eles têm que ter confiança e talvez a minha maior mensagem hoje, se eu tenho alguma mensagem para passar, é essa, que os gestores públicos eles têm que ter confiança nas suas decisões, analisem, fundamentem suas decisões, consultem os seus assessores, os seus órgãos de assessoramento jurídico, técnico, para poderem fundamentar da melhor forma possível as suas decisões e atos administrativos. A gente não pode se colocar numa situação de gestores públicos omissos que não tomam decisões com medo de serem futuramente responsabilizados. Eu acho que a postura mais censurável nesse momento é a postura da omissão, a desídia. A gente não pode ficar dependente disso. Se a gente ficar se a gente se submeter a omissão, se a administração pública ficar omissa ao gerenciamento dessa crise, os problemas só vão aumentar, as pessoas vão ficar mais desorientadas ainda. Então, a gente precisa de agentes públicos atuantes. É aquele momento que a gente vê qual a importância do Estado na orientação da vida das pessoas, o que a gente precisa fazer para passar por essa crise. O papel disso é do Estado. Os agentes públicos, os servidores públicos que representam o Estado devem passar essa segurança para a comunidade, para a população e para toda a sociedade, para que a gente consiga sair dessa crise da melhor forma possível. Então... Sem sombra de dúvidas. E essa omissão aqui, inclusive, já foi caso de ação de improbidade administrativa. O professor Edgar acabou de complementar aqui, que o gestor, muitas vezes, ele acha que a omissão vai resguardar ele de uma eventual ação civil pública de improbidade, de um eventual questionamento por parte dos tribunais de contas, mas a omissão, talvez ela causa algo até pior do que a ação, porque a ação, muitas vezes, a gente está ali discutindo uma interpretação, e o que eu penso é o seguinte, entre salvar uma vida nesse momento e ficar ali cuidando de preciosismo jurídico, vamos salvar vidas. Sim. Essa questão do preciosismo jurídico, nós temos a LINDB, nós temos instrumentos para resolver isso posteriormente. Então, por isso, sempre, motivar,
A gente vai frisando isso porque é a base de tudo, a motivação, a justificativa, a pertinência. Parece redundante, parece repetitivo, mas é que de fato faz toda a diferença, ainda mais no futuro. Tem muita gente falando que a dispensa de hoje é a improbidade de amanhã. E pode ser que de fato seja a improbidade de amanhã, caso o gestor público hoje não adote as medidas necessárias, não tome as cautelas necessárias. E quando a gente fala adotar medida e cautela, não significa processos morosos, não significa uma burocracia. Significa, sim, agir de forma imediata, mas sempre de forma responsável, sempre ali justificando tecnicamente, através da sua assessoria, através da sua consultoria. E é muito importante, o professor Rodrigo Pironti, ele apresenta isso nos seus materiais, nas suas cartilhas que ele vem fazendo de uma forma bem singular nesse momento de Covid-19, que ali para uma gestão de crise, para um comitê de gestão de crise, temos ali vários aspectos. E um desses aspectos que ele julga como muito pertinente é um canal de comunicação direto com o Tribunal de Contas. Um canal direto de comunicação com o controle externo. E não um canal para que o Tribunal de Contas chancele aquela decisão, para que o gestor aguarde um ok para ele efetivar uma contratação. Mas é um canal para demonstrar a transparência, um canal para demonstrar esse diálogo, esse consensualismo, essa boa vontade, e também para eventuais dúvidas, perguntando se existem cases de sucesso, que outros municípios tiveram aqueles mesmos problemas, e quais foram as alternativas, e quais são, eventualmente, as alternativas. Então, é fundamental esse consensualismo, é fundamental esse diálogo, é fundamental nós revermos tudo isso, porque não existe mais queda de braço. Embora estejamos em um isolamento social, nós precisamos de união. Temos aqui a tecnologia a nosso favor para encurtar distâncias. Isso, sem sombra de dúvidas, a administração pública precisa utilizar em um momento desse de fragilidade. Paulo, passamos já aqui praticamente toda essa nossa 1 hora e temos pouquíssimos minutos. Então, eu gostaria de registrar minha sincera gratidão, né? Você que, além de nutrir uma grande amizade, né, tem uma admiração porque você, além de um grande profissional, integra uma grande banca de advogados aí na capital. Então, assim, é uma alegria muito grande aqui para nós do portal Licitações Municipais contar com a sua experiência, contar com esses seus pontos de vista, porque, sem sombra de dúvidas, agregou muito valor para o nosso público aqui. Então, eu deixo aqui minha gratidão e abro para você deixar as suas considerações finais. Poxa, Tiossi, eu que agradeço pela oportunidade, eu me sinto muito honrado de estar aqui podendo falar para as pessoas, de alguma forma, trazer algum apontamento que pode ser útil para os gestores municipais na resolução dessa crise causada pelo Covid-19. E agradecer a você por me dar essa oportunidade de estar aqui, você que, poxa, é uma pessoa que eu considero muito, que tem se demonstrado um dos maiores administrativistas dessa nova leva, que tem trazido sempre apontamentos interessantes. O seu portal de licitações municipais sempre é o meu veículo principal de atualização diário, sempre trazendo apontamentos. Eu fico até impressionado, às vezes eu falo, poxa, mas saiu ontem isso, como é que está aqui já? E você sempre está se atualizando, é impressionante, olha, é motivo de muito elogio seu, sabe? E agradecer por estar aqui, podendo falar, é uma oportunidade muito grande para mim, uma satisfação pessoal muito grande também. E passar uma mensagem, eu acho que de que os gestores públicos, nesse momento, eles não fiquem acanhados. Não se acanhem em adotar medidas de consensualismo, de instaurar diálogos com os órgãos controladores, com tribunais de contas, eventualmente com agências reguladoras, que têm mais expertise que eles na resolução de alguns problemas, de instaurar diálogo com os seus órgãos internos, assessorias jurídicas, assessorias técnicas, porque o gestor público, nesse momento, ele tem que ser municiado de todos os argumentos possíveis, de todos os lados, porque assim, tendo a visão geral da coisa, ele pode tomar a melhor decisão. E sempre motivando. Há uma necessidade de motivar. Então, se eu tenho uma mensagem para passar, não se acanhe, utilize os mecanismos necessários, adotem as posições que vocês acham as mais adequadas, sempre motivando, sempre pautados na lei, podem se pautar na LIMPD, que é um instrumento que vem para isso, que vem inovar, que vem dar esse rejuvenescimento ao direito administrativo que o doutor Edgar fala. Então, se a minha mensagem é essa, é para os gestores públicos adotarem medidas mais, terem mais liberdade para adotar as medidas que sejam para eles as mais eficazes. Perfeito, Paulo, muito bom. Fico feliz com essa mensagem final. Eu gostaria aqui de ressaltar os nossos apoiadores por esse projeto aqui, o Instituto Paranaense de Direito Administrativo, presidido pelo querido professor Edgar Guimarães,
a nossa Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná, presidida nesse momento pelo nosso querido amigo também, Francisco Zardo. Então, são grandes parceiros, grandes apoiadores que vêm colaborando para a continuidade desse projeto. E aqueles que chegaram agora, e essa live ela fica disponível 24 horas aqui no Instagram, mas quem tiver curiosidade, tiver interesse em reassisti-la, logo estará no canal do Portal Licitações no YouTube. Então, eu desejo uma boa sexta para todos vocês, um bom descanso, fiquem em paz, se cuidem, muita saúde e que Deus abençoe. Até a próxima, meus amigos. Até mais. Obrigado, Tios. Forte abraço.